Paz do Senhor para todos que nos assistem, todos que nos ouvem através desse canal. Dando continuidade ao livro de Escatologia, nós vamos falar um pouco a respeito, na verdade, falamos na aula passada, um pouco a respeito das 70 semanas de anos, né, que profetizou Daniel. Daniel examinou as escrituras de Jeremias, de ver isso. Nós vemos a saída, a Babilônia levando cativo os judeus, né? Durante 70 anos isso aconteceu, Daniel profetizou, e dentro dessa profecia vem uma evidência, um fundo escatológico, né? Ou seja, a profecia ela tem dois sentidos: o sentido do período dos judeus sendo aprisionados, e tem o período em que é escatológico, ou seja, tudo isso se revertendo e projetando para o final dos tempos. Então, todo esse período já estava falando de duas formas: para Israel, né, cativo durante 70 anos, na saída dos judeus, retorno dos judeus, dando início ao final dos tempos, né? Falando do final dos tempos, na 70 semanas de anos que profetizou Daniel. Certo? Nós vamos dar continuidade aqui. Estamos dando continuidade, né, na unidade. É o capítulo 5, lição 3. Revelações e juízos para o fim dos tempos. É muito importante nós termos essa visão para que haja em nós um sentido de se preparar ou de ter um temor, né? Porque hoje muitos estão apregoando muito a prosperidade, isso é uma teologia da prosperidade, são as igrejas neopentecostais que fundam isso, né, que embasam dessa forma, e já não há mais preocupação com o final dos tempos, né? Então, quando nós pensamos no final dos tempos, gera em nós um temor de estarmos preparados, né? Certo? Então, essa unidade trata da doutrina e interpretação da escatologia. Nós temos um quadro aqui no 531, período, vamos falar sobre os períodos das 70 semanas de ano. Então, esse momento aqui ele é dividido em 3 períodos, e nós vamos ver um pouco disso. O primeiro período, e eu evidenciei aqui, né, na segunda coluna, profecia bíblica. Então, dentro do primeiro período, na profecia bíblica, Daniel 9:25 está escrito assim: ó, sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém até o Messias, o príncipe haverá 7 anos e 62 semanas, as ruas e o muro se edificarão. Então, o que significa isso? Aqui no primeiro período, vamos pegar o primeiro período aqui, ó, sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém. Vamos pegar esse ponto aqui. Na história bíblica, né, com base na teologia bíblica, Artaxerxes, esse momento aqui da saída, é o momento do rei Artaxerxes, quando ele é procurado, né, por Neemias. Então, Artaxerxes, rei da Pérsia, ordenou a saída dos judeus, comissionada por Neemias, para restaurar Jerusalém. Tá certo? Isto vem acontecer aí no período de 445 a.C., tá certo? Então, esse primeiro momento aqui de Daniel 9:25, aqui, ó, desde onde eu marquei em azul, está escrito: desde a saída da ordem
para restaurar e para edificar Jerusalém. Esse momento aqui é um momento em que Neemias ele chora diante dos muros de Jerusalém, que estava toda destruída, e Deus move o rei Artaxerxes, o coração do rei Artaxerxes, para ordenar a restauração. Então, Neemias pode restaurar. Então, Daniel enxergou isto, né, anos antes, e isso aconteceu, né, no momento em que Jerusalém estava destruída e quem conduzia, quem era o rei da época, era o rei Artaxerxes, certo? E qual que é a duração? De 445 a 396. Essa fase durou 7 semanas, ou 49 anos. Então, o primeiro período, aqui narrado no livro de Daniel 9:5, onde fala desde a saída da ordem para restaurar, esse é o momento de Neemias. Nós olhamos o livro de Neemias, vamos enxergar isso. Tá certo? E esse período, o primeiro período, durou 49 anos. Então, é isso, primeiro período. No segundo período, porque essa profecia ela vai se estender, a profecia de Daniel 9, 24 a 27, vai falar de toda uma história, né? Anos e anos, resumido em alguns versículos. Tá certo? Então, no primeiro período, nós entendemos que são os 49 anos, né, ou 7 semanas de anos, né, na história de Neemias. No segundo período, está escrito assim, ó, dentro desse contexto, e dando continuidade, está escrito assim, em 62 semanas nas ruas e o muro se reedificarão. Então, esse momento aqui é um momento o momento das 62 semanas, né, que é um período mais prolongado. E aqui na história bíblica, onde que eu incluo isso? Ó, aqui, na segunda coluna, eu coloquei aqui, ó, aqui está incluído o período interbíblico entre Malaquias e Mateus, o Messias vem ao mundo. Então, no primeiro período, nós entendemos 49 anos, né, a restauração de Jerusalém pelas mãos de Neemias. No segundo período, é um período após essa restauração, né, o povo ele vem aqui do momento em que Jerusalém está sendo restaurado, já pela determinação, né, do comandante Ciro, né, a gente vê isso na história, né, Ciro foi uma pessoa, um comandante usado por Deus, né, para restaurar Jerusalém, tá certo? Então, desse período até a vida do Messias, esses são chamados 400 e são chamados 434 anos até ser tirado o Messias. Então, primeiro período, 49 anos. Segundo período, 434 anos, contando com o período interbíblico, ou seja, o momento que Deus não falava, né? O momento que Deus se calou, no sentido de profecia, certo? Então, essas 62 semanas, as ruas e o muro se retificarão, está referente a todo esse momento da história até a vinda do Messias, certo? Quando Jesus vem ao mundo. Ainda dentro do segundo período, que nós estamos tratando do segundo período, né? Eu evidenciei aqui, dentro de Daniel 9:5, que fala a respeito do príncipe, né? Então, na história bíblica, o príncipe aqui refere-se ao general Ciro, quanto à restauração de Jerusalém e o retorno dos judeus da Babilônia. Então,
só dando um pouco mais de ênfase aqui, né? Primeiro período, 49 anos, ou 7 semanas de anos. É um período em que Neemias está orando ao Senhor e Deus permite inclinar o coração do rei Artaxerxes. E aí vem o retorno para Jerusalém. No segundo período, já vem a restauração de Jerusalém por chamado do príncipe, ou seja, é o momento aqui da história do general Tito, né? Ou comandante Ciro, né? Que determinou a restauração, a reedificação de toda Jerusalém, não só dos muros, tá certo? A duração, aqui, ó, a duração de 62 semanas, elas referem-se a 434 anos. O final do tempo das 70 semanas foram 483 anos, ou seja, 49 anos do primeiro período, com 34 anos, 434 anos do segundo período. Tá certo? E isso nós estamos falando aqui um pouco a respeito, bem refinado, mas para não ter muita dificuldade. Então, resumidamente, as 70 semanas de Daniel fala de 49 anos do primeiro período de Neemias, com 434 anos do período aí de Ciro, né? Na restauração de Jerusalém, até a vinda de Messias, incluindo o período interbíblico, toda a história dos godos, de Roma, dos bárbaros, dos vândalos, toda essa história está aí dentro de 434 anos, tá certo? E falando do terceiro período, aqui nós falamos do primeiro e segundo período, o terceiro período, que é o período final, em Daniel 9:26, fala assim, aí depois das 62 semanas será cortado o Messias. Ou seja, no segundo período, fala que o Messias viria dentro das 62 semanas. Já no terceiro período, está falando do final das 62 semanas, e onde o Messias seria cortado, ou seja, Jesus seria retirado. Né? Então, esse momento é o momento da igreja. É o momento da manifestação, da formação da igreja, viria. Né? Então, após as 62 semanas, viria a formação da igreja. Tá certo? Aqui em Daniel 9:26. O que significa isso? Depois das 62 semanas será cortado o Messias. Aí eu coloquei na história bíblica, aqui na segunda coluna. Com a rejeição do Messias e a expulsão dos judeus, e a igreja é formada e arrebatada antes que comece esta última semana. Então, ao final das 62 semanas, tudo isso acontece. Né? Então, há uma rejeição do Messias, Jesus é morto, né? Os judeus são expulsos, a igreja é formada, nós estamos vivendo esse momento, né? Até o arrebatamento da igreja, nós estamos vivendo um momento da igreja formada, tá certo? Antes de começar a última semana. Então, nós, no período do século XXI, estamos vivendo dentro ainda do final das 62 semanas da visão de Daniel. Esta última semana é de apenas uma semana de ano, ou seja, 7 anos. Então, terminada a formação da igreja, a igreja sendo arrebatada, aí inicia-se a última semana, ou seja, os 7 anos, que virá a grande tribulação. E Jesus vai reinar sobre Israel. Certo? Dando continuidade aqui, ó, na primeira coluna, em Daniel 9:26 ainda, tratando aí das 62 semanas, né, onde o Messias será cortado, né, a história bíblica na coluna, na seguinte coluna, vai tratar aqui, eu coloquei na duração, como da grande tribulação.
ou seja, a história bíblica, como é a rejeição, vem a rejeição do Messias, expulso os judeus, a igreja é formada, arrebatada, e começa a última semana de anos, 7 anos, é o anticristo, ele reina no tempo do fim. Ou seja, entre uma grande tribulação, o anticristo vem e se manifesta, né, como um líder, né, um líder benigno, mas, na verdade, é falso. Aí, durante 3 anos e meio, desses 7 anos, ele facilita, não a perseguição, todos se confortam, até que, passados 3 anos e meio, aí ele vem se manifestar, aí vem perseguir, realmente, para destruir, né? Então, esse período é o período da grande tribulação. No item 6 aqui, tratando do terceiro período ainda, na primeira coluna, profecia bíblica, está escrito assim, ó, 9:27, Daniel 9:27. E ele firmará aliança com muitos por uma semana. E na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oblação. E sobre as asas da dominação virá o assolador. Ou seja, Daniel profetizando aqui em 9:7, está falando de uma aliança que o anticristo vai firmar, né, com Israel, mas depois dessa aliança, ele vai vir para assolar, né, vai vir como assolador. Tá certo? Aqui no terceiro período ainda, eu peguei aqui o capítulo 9 de Daniel, versículo 27, e eu peguei outro momento aqui que eu grifei. E na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oblação. O que significa isso? O anticristo romperá a aliança feita decorridos 3 anos e meio. Ou seja, quando Israel estiver toda confortável, achando que ele é o Messias, ele vai se manifestar como destruidor, como assolador, e vai ser uma grande ruína. Esse período, essa duração aqui que eu marquei, é a duração ainda da grande tribulação. Tratando do terceiro período ainda, dando ênfase no texto, em seguida, ó, e sobre as asas da abominação virá o assolador. O que significa isso? O anticristo se voltará contra os judeus e haverá grande perseguição, né? E ele vai romper a aliança. Feito aí, né? Então, tem um espírito de engano, se dizendo o Messias, se dizendo dominador, libertador, o Salvador, né? Dominará sobre Israel. E aí, depois desses metade de ano, né? Depois de 3 anos e meio, ele vai começar a assolar e perseguir, vai haver muita dor, muito choro. Este é o período e a duração da grande tribulação. Está narrado no livro de Daniel 9:7. Finalizando essa parte, período, o terceiro ainda, mas ainda falando do terceiro período, e dando sequência no texto de 9:27 ainda, tudo isso que nós citamos aqui, está narrado no livro de Daniel, no capítulo 9, do versículo 24 a 27. E no versículo 27 aqui, está escrito assim, onde eu abreviei, onde eu sublinhei, e isto até a consumação, ou seja, o consolador, aquele que estava dominando, vai virar como assolador depois da metade de 7 anos, e vai vir até a consumação. E o que significa isso dentro da história bíblica? Eu marquei aqui na segunda coluna. O anticristo prevalecerá contra a nação de Israel até a consumação, ou seja, totalmente, ou que seja, até que seja totalmente destruído, né? A duração ainda está dentro dos 7 anos ou uma semana de anos, né? E ainda no terceiro período, finalizando, eu marquei aqui Mateus 24, está escrito assim, Mateus 24:30. Então aparecerá no céu
o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. A história bíblica. Cristo, o que significa isso? Cristo aparecerá para destruir o anticristo, livrando a nação de Israel da destruição total. E aí segue-se o milênio, 1000 anos reinando com Cristo, a igreja reinará com Cristo, né? E depois já estamos na eternidade com Deus, né? Quem deu ouvidos à voz de Deus venceu e vai viver com Deus. Quem não deu ouvido, quem não se atentou, vai entrar numa condenação eterna. Tá certo? Então, aqui está um pouco aí, eu coloquei aqui nesse quadro, um pouco diluído, né? Resumido aqui, essa passagem das 70 semanas de Daniel, na visão escatológica. Ok? A nossa referência é o IBAD, Estudo Bíblico da Assembleia de Deus, e da Manhã Grava São Paulo. O nosso canal é Núcleo IBAD Glória, no YouTube. Se você gostou, dê o seu like, faça comentário, se inscreva e nos ajude a divulgar o reino de Deus através da sua palavra e através desse canal. Um forte abraço para todos. E fique na paz.